Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde a todas as pessoas que nos honram e nos prestigiam com suas presenças. Eu também quero cumprimentar os servidores dessa casa e cumprimentar a todos os nossos convidados, especialmente o secretário, em nome do senhor Santana e da dona Leonor, os cidadãos mais assíduos na Câmara Municipal. Eu solicito ao vereador Bras Paulo que proceda à chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, boa tarde, uma boa tarde a todos. Vereador Bras Paulo, presente. Vereador David Antônio Sanches. Presente. Vereador Edmir Linda de Lima Avelar. Vereador Francisco Carlos Frechiani. Vereador Isaías Martins de Oliveira. Vereador João Batista Gonçalves. Presente. Vereador João Bosco de Castro Borges. Vereador Lázaro Borges de Oliveira. Vereadora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi. Presente. Vereadora Maria Dalva da Mota Azevedo já está aqui também presente. Vereador Maurício Sérgio Rodrigues. Presente. Vereador Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Vereador Otaviano Marques de Amorim. Vereador Paulo Augusto Correia. Presente. Vereador Sebastião Souza de Almeida. Presente. Tião Mariano. Vereador Vicente Paula Souza. Vereador Walter Geraldo de Araújo. Senhor presidente, a número regimental. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Eu solicito a vereadora Edmir que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os nossos trabalhos e que também ilumine os nossos pensamentos e as nossas ações. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos visitantes, telespectadores. Vamos rezar a oração então do Divino Espírito Santo para pedi-lo para iluminar aqui as nossas decisões na tarde de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, professora. Eu solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Ofício 148, Patos, 23 de abril de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar as razões de veto total à proposição de lei complementar número 310, de 23 de março de 2018, para reexame desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, assina. Patos, 23 de abril de 2018, ofício 151. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 128/2018, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º aos presentes, da aos lei colegas número vereadores, 7.000. que mantenhamos silêncio para que o vereador secretário continue com a leitura da sua correspondência e que as pessoas que nos assistem em casa possam entender a sua leitura. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Aviso à secretaria que retomaria a leitura. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 128/2018, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da lei número 7.578, de 20 de dezembro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona, para a apreciação desta egrégia Casa Legislativa em caráter de urgência. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Senhor presidente, até o momento são estas as correspondências. Bom, nós teremos agora a fase de tribuna livre, em que, na verdade, foi uma convocação feita pelo vereador Lázaro Borges, do nosso amigo secretário, senhor Eurípides, a quem eu convido para estar aqui na tribuna. Bom, senhor Eurípides, é um prazer e uma honra tê-lo aqui entre nós. O senhor foi convocado e quando nós utilizamos o termo convocação, não é um termo de ato de império ou de ato de força do Poder Legislativo, mas um ato decorrente da sua própria prerrogativa de fiscalização. Então, os servidores são convocados e as demais pessoas são convidadas a estarem aqui. Então, não se sinta convocado, mas sempre convidado. E o senhor foi convocado por requerimento do vereador Lázaro Borges, aprovado nessa casa, e por isso, a partir de agora, eu passo a palavra ao vereador Lázaro Borges, solicitando a todos os colegas vereadores e também ao nosso colega, amigo e secretário Eurípides, que nos atenhamos às questões para as quais ele foi convocado. Não vamos ficar aqui divagando ou debatendo ou tecendo os elogios de 15 minutos, 20 minutos. Vamos ser objetivos e tratar daquele assunto para o qual ele foi convocado. Tá? Muito obrigado pela compreensão de todos, eu agradeço antecipadamente e passo então a palavra ao vereador Lázaro Borges. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, secretário Eurípides, o nosso amigo José Ricardo também. Eurípides, aqui eu queria te agradecer por ter atendido o nosso convite, de estar aqui para repassar, não somente para os vereadores, mas também para todo o pessoal de casa que nos assiste, o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Ação Social. Nesse primeiro momento, a gente já te faço a pergunta, nesses 16 meses de governo, quais foram os principais programas sociais desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social? Eu gostaria também antes de responder a sua pergunta, primeiro cumprimentar o presidente e dizer que realmente eu me sinto sempre convidado. A gente tem que fazer o trabalho de ofício, e acho que é normal isso, mas eu agradeço pela sua fala. Cumprimento a todos os nobres vereadores, a todos os convidados que aqui estão, a minha diretora de proteção básica, Isabel Pimenta, o meu diretor de habitação, José Ricardo Pérez, enfim, cumprimento a todos e estou à disposição para a gente discutir aqui esses assuntos. Eu só faço um parêntese aqui, como a secretaria ela tem uma série de frentes, não é? Eu trouxe aqui algumas ações da área habitacional e depois a gente fica aberto para discutir, se for o caso, os outros assuntos, né? Na convocação a gente foi colocado para nós a questão dos programas habitacionais, mas a gente está disponível para continuar discutindo conforme o tempo, conforme a vontade ou a necessidade dos novos vereadores. Falando especificamente, então, dos programas habitacionais, vereador,
Nós estamos aí completando esses 15, 16 meses, 17 meses já, entrando para o 17º mês dessa gestão, e nós estamos finalizando o processo todo de seleção e entrega do empreendimento Pisolato, que são 800 unidades, 700 unidades já estão com praticamente 700, um pouco menos de 700, mas quase 700 já com os contratos assinados, e cerca de 100 unidades, um pouco menos, em análise documental. Houve alguma pendência por parte do contemplado, no sentido de, pode ser um problema com a renda, ou um problema com algum documento dele, e ele está em análise. Nós acreditamos que, meados do mês de maio, todas as 800 unidades já estarão entregues e já em condições de habitação. Nós estamos trabalhando também fortemente num empreendimento que foi um desafio que nós assumimos, que é a reconstrução das unidades do Jardim Esperança 4. De conhecimento de todos que elas foram praticamente destruídas. Nós tínhamos algumas soluções ou algumas alternativas, sendo que nós optamos pela alternativa de reconstruir. Porque nós podíamos, como alternativa, devolver o dinheiro empregado até ali, o que não seria nem um pouco racional, porque se eu vou devolver o dinheiro, eu uso o dinheiro para reconstruir. Essa foi então a decisão. Houve um período de discussão com o Ministério das Cidades, porque é uma questão de prazos que precisariam ser cumpridos, e nós conseguimos, depois de muita negociação, que o Ministério então nos autorizasse até final do mês de julho de 2018, esse é o prazo dado para que a gente possa ter todas as unidades prontas e em condições de habitação. É sabido por todos que, quando houve aquele processo de invasão e a depredação, nós tínhamos mais de 80% da construção em andamento. As casas estavam praticamente prontas, faltava coisas como acabamento, coisas pequenas. Portanto, a Caixa Econômica já havia repassado cerca de 80% do recurso destinado para o projeto, já estava empregado. A Prefeitura está fazendo, então, a reconstrução, e esses 80% é com recurso do município. Desses 80% à frente, assim que ficar pronto, a Caixa faz a medição e ela entra com os 20% faltantes. São 100 unidades. Nós já entregamos 72 unidades. Dessas 72, quando a gente fala entrega, nós já fizemos o sorteio de 16, que foi feito essa semana, e na semana que vem, ou no máximo outra semana, a gente começa a levar as pessoas. Quer dizer que tem 32 em reforma, e estágio já bem adiantado. Nós temos a convicção de que vamos cumprir o prazo com alguma folga, isso é importante. E nós aproveitamos 2 terrenos que sobraram anexo a esse empreendimento, e a Prefeitura está construindo mais 2 casas, que são adaptadas para pessoas com deficiência. Então, na verdade, eram 100, nós estamos entregando até o final de junho 102 unidades. Esses 2 empreendimentos, nós tivemos um cuidado muito grande de olhar para o pós-habitação. Esse é um cuidado importante que nós tivemos. Nós fizemos estamos em fase final de contato com a UFO, sabido também por todos vocês que existe um recurso por unidade habitacional para que seja feito um trabalho social nos empreendimentos. No sentido de fazer com que essas pessoas desenvolvam a habilidade da vida num ambiente onde as casas estão mais próximas. Agora eu vou ter um vizinho do meu lado, por algum tempo talvez até fazer um muro, eu vou ter um pouco da minha privacidade invadida, mas eu tenho que aprender como me comportar nesse momento novo. E como utilizar os equipamentos que a habitação oferece, como, por exemplo, o aquecedor solar. É importante que as pessoas aprendam a fazer o melhor uso, até para fazer as economias. Mas, além disso, que as pessoas também saibam os direitos que elas têm, nós temos que garantir esses direitos referentes à educação, referentes à saúde, à segurança. E, nesse sentido, nós fizemos há 2 semanas já uma primeira reunião com todos os contemplados, dando esse start, dando esse início nesse processo. Isso tanto para o Quebec, mesmo que o Quebec já estava entregue,
mas o programa social não foi executado lá. Então, essa parceria com a UFO, nós recuperamos os valores referentes a esse investimento na área social, e a UFO vai fazer o trabalho tanto no Quebec, como no Jardim Pisolato. E nós vamos estender lá para o Jardim Esperança 4. Né? Então, essas são as ações no campo da habitação que nós estamos empreendendo, né? E depois a gente tem alguma coisa planejada que a gente também pode informar para que todos tenham conhecimento do que a gente está planejando, qual é o nosso próximo passo. Aproveitando, Eurípides, já que você está falando, existe algum planejamento ou previsão de novos conjuntos habitacionais em Patos, Minas? Sim, exatamente esse é o ponto. Em novembro do ano passado, nós trouxemos aqui a Patos o presidente da Coab. Já tínhamos visitado ele anteriormente, e trouxemos ele a Patos para que ele visse a cidade de perto. Rodamos a cidade com ele, mostramos o potencial, e assinamos na época um acordo. Né? O prefeito assinou com ele um acordo, inclusive com o título Amigo da Coab, prefeito amigo da Coab. E nesse acordo inicial, ele disponibilizou para a prefeitura a condição de construção de mais um conjunto, ou mais de um conjunto habitacional. Numa condição um pouco diferente do que é o sistema Minha Casa Minha Vida, mantido pelo Ministério das Cidades. A Coab ela tem uma outra metodologia. Na Coab, pelo modelo da Coab, o município entra com o terreno e a infraestrutura, e a Coab faz a construção e intermedia o financiamento com o Banco do Brasil ou com a Caixa. Esse é o modelo da Coab. Nós fizemos um estudo de demanda no final de novembro, início de dezembro. Cerca de 820 famílias já estão cadastradas nesse estudo de demanda, que era apenas para a gente conhecer. Até porque havia uma discussão sobre fazer apartamento ou fazer casas. Né? 92%, 93% das famílias optam por casa, preferem a casa ao apartamento. Né? Retornamos à Coab, apresentamos duas possibilidades de terreno para a Coab. Uma possibilidade já foi descartada, porque houve o terreno ele foi, digamos, decomposto, por assim dizer. Parte desse terreno acabou servindo para outras utilidades. E nós temos um terreno ali no Jardim Esperança 4, do lado das casas que estamos reformando. Apresentamos para a Coab aprovou esse terreno. Então, estamos em negociação agora. Inclusive, o presidente da Coab era para ter vindo aqui no último final de semana, mas ele deverá estar aqui na próxima semana para a gente continuar discutindo isso. Então, eu diria que nós temos aí uma condição muito interessante de ter mais empreendimentos habitacionais em Patos. Até eu me lembro quando a gente esteve lá, prefeito, juntamente com o senhor, lá na Coab, e tinha discutido isso mesmo. Eurípides, outra pergunta a população, os que foram contemplados, eu sei que todos os vereadores devem estar todos os dias aí recebendo essas perguntas. Tem a previsão da entrega da Pisolato 1 e 2 das pessoas que foram contempladas? Já tem a data, já tem qual o limite para ser entregue a essas casas? Olha, nós fizemos então todo o processo de seleção. Nós tivemos um atraso aí de 5 meses por recomendação do Ministério Público Federal, que foi a revisão de todo o cadastro. E em dezembro fizemos então o processo de seleção. E por recomendação do Ministério, nós fizemos a seleção com todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que a gente já sabia que por um motivo ou outro ela não passaria no crivo da Caixa. Né? Isso provocou um efeito de que um grande número de pessoas, como nós já prevíamos, não conseguiria comprovar aqueles critérios que são básicos para ela fazer jus à casa. Mesmo assim, cerca de 700 famílias conseguiram fazer a comprovação. Na semana passada, a Caixa já trouxe os contratos, já foram assinados. Nós estamos hoje lá no conjunto Pisolato, com a CEMIG já com cerca de 50% das casas já com energia, e a CEMIG está nos tranquilizando de que não há problema, não vai haver problema de descontinuação. A Copasa já está com um cavalete em 100% das casas, ela já está com a lista de todas as famílias, já criou o cadastro dessas famílias contempladas.
No momento em que essas famílias começarem a habitar, a Copasa vai só colocar o hidrômetro, que é uma ação muito rápida para fazer, né? Nós estamos aguardando agora, efetivamente, uma posição da Caixa. A Caixa tem que dizer qual é a data para entrega de chaves. Nós estivemos, na semana passada, com o gerente regional aqui da agência de Patos e com a gerente de habitação de Uberlândia, que estava aqui conosco. Eles ainda não tinham essa data, vereador. Nós estamos, se eu posso usar essa palavra, pressionando para que isso seja muito rápido. Os vereadores vão ter a oportunidade de fazer uma visita. Nós estamos falando de um conjunto residencial privilegiado, uma área nobre, uma área muito boa. As casas, acho que até pelo aprendizado da construtora, ela tem uma estrutura muito boa. Nós estamos lá com todos os equipamentos que vão funcionar para atendimento dessas famílias da educação, da saúde, ali no Colina, que está muito próximo. E tem uma facilidade que não precisa passar pela Marabá, pode passar por dentro do Santa Clara, que vai estar a pouco mais de 1.000 metros desses equipamentos. E aí a gente tem diariamente recebido 50, 100 contatos das famílias, porque está vencendo o contrato de aluguel e ela não quer pagar mais uma mensalidade. Até porque também a Copasa já vai gerar a conta, né, porque já está cadastrando essas pessoas, a CEMIG vai gerar essa conta, e a família efetivamente tem que estar lá dentro. Então amanhã tem uma reunião na Caixa Federal em Uberlândia, nosso diretor de habitação está indo lá para tentar ver se a gente elimina mais alguns pendentes de algumas famílias, e nós recomendamos que a gente faça essa pressão, uma pressão positiva, claro, para que a Caixa libere, ainda que não se tenha uma data para fazer algum tipo de evento, que a gente libere, e posteriormente se faça esse evento, se assim for da vontade da Caixa. O fato é que nós estamos agora aguardando a Caixa dar o start para nós, né? A partir daí as famílias já podem ocupar as casas, já foram vistoriadas por essas famílias, inclusive, já estiveram lá. Muita gente tirou foto da casinha, já está uma ansiedade muito grande para habitar. E o restante do pessoal que foi contemplado, aquelas pessoas que estão em análise, a Caixa já analisou, a Secretaria já tem os dados de quem será os contemplados? Vereador, ainda não, porque pela recomendação do Ministério Público Federal, nós tínhamos que emitir um edital dando 30 dias para essas pessoas. Vence exatamente amanhã. Amanhã vence os 30 dias. Então eu não posso antecipar, né, porque pode ser que a gente ainda tenha pessoas, famílias, que entrem lá com um recurso, querendo uma explicação. Nós acreditamos que vai ser muito rápido. A Caixa tem sido muito célere nesse processo. Imagino eu que entre 10 a 15 dias a Caixa entrega de volta para a gente a documentação, né? E aí essas famílias, se a análise delas for pelo deferimento, ou seja, para que elas sigam à frente, nós acreditamos que até o final do mês de maio também já poderão ocupar as unidades lá no Pisolato. Secretário, eu queria saber assim, qual a sua avaliação da realização do sorteio? Realmente ela garantiu uma maior transparência ao processo, que esse sorteio foi criado aqui por essa casa, e eu gostaria de saber a sua opinião, se realmente trouxe sim uma garantia de maior transparência na sua opinião. Olha, a informática, ela tem ajudado muito, mas o grande questionamento que se fez é porque quando você coloca todos os nomes dentro dos critérios e determina para a máquina, agora faça o sorteio, ela faz em nanosegundo. Imediatamente ela joga na tela todos os nomes sorteados. É a informática, é dessa forma que funciona. E muita gente falou, puxa vida, mas esse negócio estava pronto. Você trouxe algo pronto para cá, né? E aí houveram questionamentos. O Ministério Público Federal foi citado, ele pediu então, ele recomendou que a gente encaminhasse cópia do programa, né, com as chaves técnicas inclusive. E nós tivemos lá a questão de uns 40 dias atrás, com a perícia técnica do Ministério Público, onde nós fomos elogiados pela qualidade do programa. O nosso programa, inclusive, está sendo recomendado para outros municípios, né? O que a gente precisa é encontrar, e talvez no momento em que a gente faz esse relacionamento com as pessoas, é de clarear um pouco mais, porque de fato, na hora que você dá o enter lá no teclado,
imediatamente você já tenha o resultado. E as pessoas mais simples, que não têm o hábito, não estão acostumadas com a informática, ficam um pouco assustadas com aquilo. Mas, enfim, a própria Caixa Federal, no sorteio dos endereços, usou o mesmo aplicativo, usou o mesmo software para fazer o sorteio, né? Então, nós ficamos muito felizes com isso, porque ter a chancela do Ministério Público Federal de uma perícia feita pelo Ministério das Cidades para nós, e um programa feito dentro da Prefeitura, com mão de obra da Prefeitura, né? Acho que é importante aqui reconhecer o trabalho do nosso Departamento de Informática, o nosso diretor, o Nixon, ele pessoalmente é que desenvolveu o aplicativo. Então, a gente fica feliz por ter pessoas desse gabarito trabalhando com a gente. Em relação àquela, nós sabemos que tem alguns moradores que moram em aluguel social, né, são pagos pela Secretaria de Ação Social, pela Prefeitura, né? Essas famílias foram contempladas porque a lei federal, ela pede ali, no parágrafo ali, que as famílias em áreas de risco ou aluguel social, elas têm prioridade. Não precisam passar pelos critérios, tanto do municipal quanto do governo federal. Foram algumas contempladas? Sim, o critério que está na portaria 412, ele determina que famílias que estão em área de risco e que foram removidas dessa área de risco, porque a casa está caindo por causa de alguma intempérie, de alguma catástrofe, e essas famílias estão socorridas pelo município por esse instrumento que é o aluguel social, essas famílias têm prioridade, vereador. Nós tínhamos aqui 3 famílias nessa situação, exatamente 3 famílias. Uma dessas famílias foi sorteada, foi contemplada. E as outras 2 famílias, nós fizemos o processo conforme a portaria determina, já recebemos um ok extraoficial da Caixa Econômica Federal, mas a Caixa não iria dar um ok se ela não tivesse certeza. Então, estamos também contemplando esse critério colocado pela portaria 412 e atendendo essas pessoas. E de modo que essas pessoas passaram a ter agora a sua casa numa condição especial, né? Uma das coisas que a gente tem feito, é uma preocupação, porque algumas dessas famílias moravam numa condição subhumana realmente. Além da casa estar em péssimo estado, uma condição muito ruim. Então, um cuidado muito grande até para que ela seja, que ela tenha uma capacitação, que ela aprenda como é que ela vai conviver agora numa casa, onde o piso é um piso frio como esse aqui, onde a casa tem um recurso adequado para ela, para que ela também não deixe com que a casa chegue naquele outro problema. Daqui a 2, 3, 5 anos, ela pode estar de novo naquela mesma situação. Então, há esse cuidado. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, sim, as famílias que têm aluguel social por conta de catástrofe, por conta de uma situação de risco, foram contempladas, sim. Secretário, outra pergunta também que a gente fica preocupado aqui é a questão do Jardim Esperança 4, o Bisolato 1 e 2. Naquela região ali vai ter algum CRAS para atender as famílias? O que a Secretaria já está planejando para aquela região do Bisolato 1 e 2 e também do Jardim Esperança 4? Essa pergunta é muito boa, porque é uma área muito grande, né? E todo mundo aqui conhece a estrutura do CRAS, sabe que o CRAS ele tem um território, tem uma limitação de famílias que ele pode atender. Então, o nosso município hoje, com 4 unidades de CRAS, nós já estamos passando do limite. Com o número de famílias, com o crescimento vegetativo, não considerando outros fatores, os 4 CRAS já não atendem, definitivamente. Nós assumimos um compromisso com o prefeito e estamos finalizando o planejamento para ativar até 30 de maio. Por enquanto é uma extensão do CRAS 2, que é o CRAS do Colina, lá no Pisolato. Por que é uma extensão? Porque por enquanto o Ministério do Desenvolvimento Social não abriu espaço para adesão a novos equipamentos. Mas nós estamos fazendo mais do que isso. No dia 4, próximo agora de maio, nós já vamos abrir a licitação para a reforma daquela unidade lá do Quebec, que foi vandalizada. A previsão é fazer uma reforma completa, inclusive com muro, melhorar a estrutura para que as entidades que hoje prestam algum tipo de serviço lá possam ter uma condição melhor.
E lá também terá a extensão do CRAS 3. CRAS 3 é o CRAS do Alvorada. E a novidade, colocando aqui para vocês, é que nós vamos ativar também, esse deve ser até 31 de outubro, porque precisa também de uma reforma, lá no Santa Luzia. Lá naquela região, o CRAS 1 ele é muito grande, o CRAS 1 é aquele lá da Rua São Cristóvão. Ele tem uma área territorial imensa. Né? Ele vai, para vocês terem noção, até atrás do Patão, lá já indo do outro lado da BR-365. Então é uma área enorme. Fica impossível de 4 técnicos atender essa região toda. Então nós vamos também ter uma estrutura de 3 técnicos, mais um agente administrativo, em cada uma dessas unidades que eu comentei com vocês aqui. Sendo que o primeiro, por uma questão de logística, e já está praticamente pronto, vai ser o Pisolato. Porque o Pisolato já está com a área lá pronta, é o bastante fazer a adaptação. Secretário, já estou encerrando minhas perguntas aqui. Eu tenho uma notícia até boa para todos aqui, e principalmente para você, que está trabalhando lá no Quebec. Já foi firmado um acordo do município com o Estado, nós conseguimos a cobertura da quadra do Quebec. Então, lá já, em breve, se tudo ocorrer, tenho certeza que antes do dia 30 de junho já começam as obras lá. E, em seguida, eu queria te fazer a última pergunta. O Conselho de Habitação reúne de quantas de mês em mês, ou quando é as reuniões do Conselho de Habitação? A reunião do Conselho de Habitação, a reunião ordinária, é mensal. Isso está no Estatuto. E ele reúne extraordinariamente quando há necessidade, quando surge algum assunto que precisa de um posicionamento. Né? Aliás, isso é importante a gente falar disso, que não só a assistência social, mas a administração como um todo, é inteligente por parte do gestor ele trazer os conselhos para próximo da gestão. Porque a gente consegue aí, primeiro, de fato, entender quais são as necessidades e atendê-las, né? Da melhor forma possível. Mas também dar uma segurança para a gestão de que o que está sendo feito tem um conselho por trás disso, dando o aval. Então, ele é mensal a reunião e, extraordinariamente, ela acontece quando há uma necessidade. Secretário, eu gostaria, se for possível, quando for reunir, que a gente fosse convidado para participar também. E já te agradeço, que já encerro aqui a minha fala, agradecendo a toda a equipe da Secretaria de Ação Social, e tenho certeza que foi bem esclarecido para a população que nos assiste em casa, e a gente fica feliz com isso, porque traz mais transparência no processo do sorteio. Passa a palavra aí ao presidente. Obrigado, viu, presidente? Pela ordem, obrigado. Presidente. Palavra ao vereador Isaías, depois a vereadora Béia, depois o vereador Cabo Batista. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal da plenária, funcionários da casa, secretário Eurípides, a você de casa também, uma ótima tarde. Eu peguei o microfone emprestado do vereador João Bosco, porque a câmera estava na minha frente, mas eu vou continuar falando do microfone do vereador. Secretário, eu tenho 2 perguntas, senhor presidente, para o secretário. A primeira delas, se está, então, entre aspas, sobrando 100 casas desse sorteio, que era das 800, se aquelas 2.000 pessoas, que eram então 3.000 pessoas que concorriam, né, tirou 1.000, ficou 2 automaticamente. Então, se essas 2.000 pessoas concorrem a essas novas 100 casas, quando e onde acontecerá esse novo sorteio dessas pessoas, essas 2.000 pessoas, se é que elas que irão concorrer a essa casa, e se o sorteio seguirá o mesmo critério do primeiro sorteio? Essa é a primeira pergunta. Obrigado pela pergunta, boa tarde, vereador. De fato, esse é o raciocínio mesmo. Nós vamos fazer agora, encaminhamos, né, está sendo levado amanhã, inclusive, a documentação das famílias que entraram com recurso, para que a Caixa analise. Suponhamos que poucas pessoas recebam de acordo o deferimento. Portanto, eu não conseguirei ocupar todas as unidades. Exatamente esse é o raciocínio. Nós teremos um novo sorteio entre as 2.125 famílias, seja se tiverem lá 100, 120, 130 unidades, num ambiente aberto. A gente não pode definir que vai ser lá no Paiolão, por questão da festa do milho, mas é num ambiente onde essas pessoas possam estar presentes, com toda a transparência, usando o mesmo aplicativo, da mesma maneira.
A gente sorteia, se for 100, por exemplo, nós estamos falando de 100, mas esse número, deixar claro para o telespectador que ele não está definido ainda. Mas digamos que seja 100. Se forem 100, nós vamos sortear 100 e mais 30%, para compor o cadastro de reserva. Caso a gente não consiga completar com a 100, eu tenho 30 para o cadastro de reserva. Deve acontecer, se as coisas fluírem, como eu falei aqui na resposta para o vereador Lázaro Borges, na segunda quinzena de maio. E aí tem um trâmite, que é fazer os dossiês, que é juntar os documentos. O meu número pequeno, a gente consegue fazer isso em 15, 20 dias. Imagino, então, que final do mês de maio, meados de junho, também esses já estarão ocupando as casas, se de fato a coisa correr dessa forma como a gente fez aqui esse raciocínio. Ótimo, obrigado. Minha outra e última pergunta. Nós sabemos que esse projeto é um projeto do governo federal. Então, nós, os vereadores aqui, recebemos em nossos gabinetes um monte de gente pedindo ajuda para poder ganhar a casa. Né? Nós sabemos que isso nós não podemos fazer, não está em nossas mãos. Eu gostaria que o secretário falasse isso até para o telespectador, explicasse como funciona, né, essa questão direitinho, e qual a parcela de poder que o vereador tem em ajudar a cada um ganhar a sua casa. Boa pergunta. Boa pergunta. Tá vendo? Já está ganhando. Mas é assim, o processo para seleção dos contemplados, ele segue rigorosamente a portaria 412. Ela é um pouco extensa, me permita que não entrar em cada critério, mas ela define critérios muito claros que as pessoas devem cumprir para, então, ser considerada apta ao sorteio. Por exemplo, o critério, vamos dizer que aquele que é o que faz o corte, é a renda. Então, a renda familiar, isso é muito importante, a renda familiar, para esse programa, não pode ultrapassar os R$ 1.800. R$ 1.800 e 1 centavo, simplesmente corta-se. R$ 1.800. Uma coisa que acontece muito, é importante a gente esclarecer aqui, é que é o valor bruto da renda da família. Às vezes a gente atende lá um casalzinho, que os dois recebem um benefício de um salário mínimo, mas já tem lá um crédito consignado e tem um desconto, e ele olha pelo valor líquido. E ele fica inconformado. Mas o que se considera é o valor bruto. Se o salário mínimo é R$ 954, nós estamos falando, então, que os dois juntos oferem, ao final do mês, R$ 1.908. Portanto, né? Depois tem os outros critérios, que ser a mãe, ela ser o cabeça, né? A mulher ser o cabeça, ter filho, e outros critérios, né? Que a gente coloca à disposição, a secretaria está lá, e se as pessoas quiserem também, a portaria 412, ela é pública, você tem acesso a ela na internet, é só colocar a portaria 402, Ministério da Cidade, você consegue ter ela lá. Bom, uma vez feito isso, as pessoas passaram por esse crivo, elas vão então para o processo de sorteio, onde famílias que conseguem preencher são 6 critérios, as famílias conseguem preencher os 6 critérios, têm uma pontuação. Famílias que conseguem preencher 5 critérios, ela tem outra pontuação, e assim sucessivamente. De modo que as famílias que conseguem preencher menos critérios, de fato, elas não têm, a chance é menor. O que acontece é que alguns critérios são desclassificatórios, como renda, por exemplo. Como, por exemplo, o fato de ter um imóvel, utilizou um serviço de financiamento público, né? Ou, mesmo que não seja isso, é um imóvel que ele adquiriu por outros meios, há menos de 3 anos ele fez a transferência, o CADMUT, que é o Cadastro de Mutuários, também vai cruzar e vai negar para ele, né? Basicamente, esse é o modelo. Aí vai para o sorteio, aplica-se o software, e aí daquelas 3.000, quase 4.000 famílias, a gente extrai, então, aquelas contempladas. Agora, é uma coisa que é muito importante a gente relatar aqui. Eu falo isso de uma forma muito tranquila. Nós não recebemos lá no nosso escritório, em momento algum, nenhum dos 17 vereadores nesse sentido. Eu acho que aí a população tem que ter essa informação, ela é muito importante, porque o vereador, onde que ele pode ajudar? No que os vereadores aqui de Patos de Minas fazem. Entre em contato com a gente e diz, olha, eu estou aqui com uma família, eu preciso saber essa documentação, se ela está apta a participar do processo, e que pendência ela pode ter.
Eu acho que esse é o trabalho, e é dessa forma que a gente conseguiu ajudar muitas famílias. Porque muitas vezes, ela está apresentando lá, seja no Cade Único, ou seja na RAIS, ou em outro banco de dados qualquer, é uma informação que não está adequada. Como são muitas famílias, o nosso critério, o nosso crivo lá, analisa e às vezes não consegue atingir. Então, quando chega lá para nós, uma ou mais famílias, acho que quase todos os vereadores aqui nos procuraram, e podem ter certeza, muitas famílias foram contempladas que talvez não fossem, se não fosse pelo trabalho dos vereadores. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que bater. Agora, do outro lado, eu trouxe aqui a Isabel, que é da Proteção Básica, o Zé Ricardo, que é o diretor de habitação, eles podem atestar. Em nenhum momento nós tivemos uma pressão, vamos chamar assim, para atender A ou B. E isso nos deixa muito tranquilos para prosseguir o nosso trabalho, e a gente só tem que parabenizar a seriedade, a ética do trabalho dessa casa. Isso é ótimo, porque, como eu disse, nós recebemos muitas pessoas de nosso gabinete que acham, que acreditam que nós podemos ajudar alguém a entremear, a passar na frente. Então, é muito importante ouvir o secretário falar isso para o telespectador, que nós não temos poder, né, que tem que seguir todo aquele critério, aqueles critérios, para que as pessoas, então, possam ser beneficiadas. Agradeço ao secretário e devolvo a palavra ao nosso presidente. Vereadora Béia. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos da Câmara, amigos da galeria, querida Eurípides, Isabel, Zé Ricardo, quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo na ação social, um trabalho maravilhoso. Então, não só vocês, como toda a equipe. E, Eurípides, eu queria te perguntar, que uma das perguntas era o Isaías. As pessoas vão lá e acham que a gente tem a chance de ajudar, mas, infelizmente, a gente não tem a chance. Mas, por exemplo, teve um dia que chegou uma lá em prantos, porque não foi sorteada, ela não entrou no sorteio, porque eram R$20 a mais que estava no salário dela. E a gente sabe que ela tem 3 meninos pequenos, e é uma dificuldade enorme, que tem um que é doente, que gasta muito dinheiro por mês. Então, quando é um caso específico assim, não tem chance nenhuma da pessoa, por causa de R$20 que passou. Nesse programa do Ministério das Cidades, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, infelizmente não tem. Como eu disse, se for 1.801, ele já está fora. Né? Esse drama, né, vereadora, a gente enfrenta lá assim, diariamente, né? E as famílias ficam desesperadas, sabe? E infelizmente a gente não tem o poder de trabalhar isso. O que a gente tem feito é tentar encaminhar essas famílias, sobretudo agora que a gente está com um programa com a Coab, é tentar encaminhar, no momento em que a gente recebe a família e tenta dar a ela essa informação e dar a ela essa alternativa, ela até fica muito contrariada, porque o problema dela é para agora, não é para depois. Mas, infelizmente, essa é uma situação que a gente não consegue resolver por conta da portaria. E as pessoas que não fizeram as inscrições, ainda tem chance de fazer? Não, isso é importante. Só participarão, caso a gente tenha um novo processo de seleção, aquelas 2.000, conforme o vereador Isaías comentou, aquelas 2.000 e quase 2.200 famílias. Né? Inclusive, algumas famílias que foram desclassificadas têm questionado se elas podem voltar a participar. Obviamente que não, porque elas não cumpriram os critérios. Então, só aquelas que não foram contempladas lá em 12 de dezembro do ano passado. Ok, era isso. Eu queria parabenizar vocês por estarem conseguindo tantas casas, que é tão importante um lar da família. Parabéns para vocês e o prefeito. Obrigada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, Eurípides, sua equipe. E parabenizar vocês pelo esse trabalho transparente que está sendo feito lá na ação social. É o que você falou, às vezes a gente procura saber a informação, porque quem é que procura a gente porque às vezes não teve a oportunidade de ser esclarecido. Então, às vezes a gente te liga, você retorna. Parabéns. E a pergunta que eu ia fazer é a primeira que o Isaías fez, e do pessoal para ser contemplado. Então, mas eu vou te perguntar aqui.
Essas 2.000 pessoas e poucos aí que poderão ainda participar do sorteio, foram feitas para os dois, para o Quebec e para o Pisolato? Não, esse programa é apenas Pois é, para só o em cima, Pisolato. né? Só para o pro Pisolato. Pisolato. O Quebec, como o sorteio lá para o Quebec à época foi feito com o cadastro já limpo, nós temos inclusive cadastro reserva. É sabido por todos aqui que houveram algumas invasões lá no Quebec e a Caixa aos poucos tem pedido cadastro reserva para preencher aquelas unidades. Tá? Agora é importante isso, acho que é um dado aqui que eu vou só reforçar. Nós somos, é obrigação nossa repassar as informações. Então, quando há uma situação dessa sobre um possível mutuário ou um candidato e ele tem alguma dúvida e por acaso ele não teve essa dúvida ele esclarecida, ele procura essa casa, o desenvolvimento social tem a obrigação, a diretoria de habitação tem a obrigação de repassar a informação. Então, sempre que houver necessidade, por favor, nos procure, porque nós temos que fazer isso. É uma forma de ser transparente. Senhor presidente, amigos presentes, colegas vereadores, nosso secretário Eurípides. Eurípides, aproveitando a oportunidade, quando você mencionou o bairro Santa Luzia, que é uma área muito grande, que está sem a cobertura do CRAS, eu não sei, eu já falei com você de uma vez que nós, na inauguração da quadra que nós cobrimos ali no bairro, existe abaixo da quadra aquela casa abandonada, aquela construção abandonada, que seria a sede, né, da associação do bairro. Então, até hoje, servindo para os vândalos, para o usuário de drogas e tudo. Aí conversamos naquele dia e eu tive a grata satisfação de conseguir a cobertura daquela área lá, com aquele empresário, o Joãozinho, né, do Zico Lopes, que é até um amigo pessoal nosso. Eu queria saber de você, você falou que existe um recurso, existiria que você estaria colocando para terminar aquela obra. Como é que está? O projeto está andando, vai construir, eu posso entrar, buscar esse patrocinador para essa cobertura, como é que está? Olha, é bem oportuno. Quando a gente falou da extensão do CRAS 1, né, que é o CRAS lá da Avenida Brasil, da Rua São Cristóvão, é exatamente para compartilhar com a associação de bairro. Então, é daí que a gente consegue o recurso para fazer. Né? Como eu disse, a gente tem um projeto, porque ali além da cobertura e do acabamento, há necessidade de construção de banheiros. Né? Parece que na época não se projetou ou se utilizar uma outra estrutura. Então, nós vamos, conforme a gente conversou aquele dia, nós vamos sim fazer lá a reforma. Como eu falei aqui, o prefeito, numa reunião nessa segunda-feira no gabinete, ele pediu celeridade nesses processos de extensão dos CRAS. E como a gente vai usar aquela área como o local, a base para o CRAS, óbvio que aí a gente vai dar andamento. E sim, toda ajuda é bem-vinda, conforme a gente falou, mas acho que é importante a gente ter a nossa visita técnica, conforme nós combinamos, para que a gente realmente saiba o que vai ser feito ali. E eu fiquei muito feliz porque a comunidade está disposta a ajudar, inclusive até doando mão de obra. Eu fiquei muito satisfeito com a visita que eu recebi e depois com a definição do senhor prefeito. Pela ordem. Então, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público presente que acompanha através da TV. Senhor secretário, a minha pergunta aqui ela é sobre o pós-moradia, né? Depois do sonho realizado, a casa própria, a gente também recebe em nosso gabinete muita denúncia de que pessoas que foram contempladas usam dessas casas para alugarem ou para venderem, ou às vezes mudam porque tem essa determinação e depois não usam para moradia, ficam lá esperando certo tempo para depois alugarem e passarem para outro familiar. A gente recebendo essa denúncia, a quem compete a fiscalização e nós recebendo essa denúncia, o que fazemos? A gente leva perante a que órgão, a quem? De quem a gente cobra isso? Importante esclarecer isso, né? A questão da denúncia, até também, num acordo que fizemos com o Ministério Público, nós formalizamos a denúncia. A partir de agora,
a denúncia, se você tem uma notícia de que houve um problema. A notícia, por si só, merece a investigação, mas que para a gente gerar um processo precisa de ter a denúncia. Fizemos então um acordo com o Ministério Público, criamos um documento onde a gente qualifica o denunciante, tem o corpo desse documento onde é a descrição da denúncia, e esse documento vai assinado pelas partes, o denunciante e a secretaria. O senhor fez um relato perfeito do que acontece. E é muito triste isso. É muito triste. Porque muitas vezes, aquela pessoa, ela cumpre com todos os requisitos, todos os critérios, e ela é contemplada. Né? Em alguns casos, as pessoas dizem, mas eu sei que ela ganha mais do que R$ 1.800. Sim, mas o que é comprovado pela RAIS é o que a Caixa busca. E muitas vezes aquela família, vamos pegar o exemplo de, por exemplo, um bom pedreiro. Um bom pedreiro, se ele for um pedreiro de acabamento, ele recebe muito mais do que R$ 1.800 no mês. E muitas vezes ele tem na carteira dele um salário mínimo, que é o que a Caixa Econômica localiza. E muitas vezes essa pessoa, ela teria outros meios para ter o imóvel e foi contemplada e acaba fazendo o que foi descrito pelo vereador. Isso realmente é terrível, porque a gente tem notícia já no pisolato de algumas pessoas que têm essa intenção, né? A gente precisa ter agora denúncia. Né? Mas a gente sabe que no Quebec isso aconteceu muito. Né? Então nós definimos o seguinte caminho. Até porque, só fazendo um parênteses, a relação a partir de agora é do mutuário com a Caixa. Ele está assinando um contrato com a Caixa Econômica Federal. Então a responsabilidade toda é da Caixa. Mas o desenvolvimento social não pode fechar os olhos para isso. Então nós temos uma estrutura lá na área de habitação, onde a gente recebe a denúncia, e aí, se for uma notícia, a gente pode até fazer uma apuração, mas a notícia ela é diferente da denúncia. Então, sempre que surgir essa questão, seja os vereadores aqui ou a pessoa comum, sobretudo se tiver evidência, encaminha lá para a secretaria, nós vamos averiguar a evidência, averiguar essa denúncia, montamos um processo e encaminhamos à Caixa Econômica Federal. A Caixa ela tem um mecanismo próprio, com base no que a gente mandou de evidência da denúncia, ela aciona o mutuário. É um processo, todos sabemos, longo, não é uma coisa que se resolve de hoje para amanhã, mas a Caixa, ela aciona e tem as etapas onde ela vai até a destituição do direito que essa pessoa e, efetivamente, a volta desse imóvel. Quando ela consegue fazer isso, já tem vários casos, lá no Quebec aconteceu vários casos, ela entra em contato com a secretaria vai no cadastro reserva, e isso é importante, talvez essa pergunta pudesse sair, porque isso acontece conosco lá, mas aí a Caixa trouxe de volta aquela casa lá do cara que eu não posso ficar com aquela casa. Olha, eu tenho que seguir a portaria diz que eu vou lá no cadastro reserva e pego o primeiro da fila e mando para a Caixa. A Caixa analisa, tendo viabilidade, ela faz ou não um novo contrato. Né? Mas assim, a gente conta muito com a ajuda dos senhores para que a gente faça esse trabalho com a Caixa. Porque é sabido que a Caixa, ela não mantém aqui em Patos uma área de habitação. Ela tem uma boa área de habitação, mas é em Uberlândia. Então, se nós, desenvolvimento social, não fizermos essa ponte, a gente corre o risco de um empreendimento que vem para tentar diminuir esse débito habitacional, virar meio de vida, virar negócio. Né? E não tenha dúvida, logo depois do sorteio, no Facebook de uma contemplada, tinha lá, vendo a minha casa no Pisolato por R$5.000. Se era brincadeira ou não, é um fato. Né? É um fato. Então, assim, a gente conta muito com a ajuda de todos, porque assim a gente cumpre com o nosso papel, né, de garantir que diminua-se esse déficit habitacional. Vereador Tião Mariano, depois a Béia Savassi quer falar novamente. Só um tiquinho. Tudo bem, Tião? Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, pessoal do plenário. Boa tarde, pessoal da casa. Boa tarde, secretário. Quero te fazer uma pergunta. Me parece que você já explicou, mas eu não entendi.
Tem uma pessoa me procurou, me ligou falando que dentro dos critérios faltou a documentação dela, um CPF, uma identidade, e ela estava na lista das 800 casas que eu saí. Eu gostaria que você me falasse se ela vai voltar de novo para o sorteio ou se ela tem a vez dela dentro daquela fila que ela tinha sido contemplada nas 800 casas. Boa pergunta, viu? Eu acho que para complementar a explicação e levar o entendimento ao pessoal de casa. Esse caso, foi para esse caso que nós abrimos 30 dias de possibilidade de recurso. Né? Para vocês terem uma ideia, uma contemplada teve o documento dela extraviado dentro da Caixa Econômica Federal. E se não tivéssemos esse prazo, ela corria o risco de, por um erro da Caixa Econômica, perder a casa. Objetivamente, nesse caso, vereador Tião, o que acontece é que ela teve esse período, provavelmente ela já nos procurou, ela regularizou, ela levou, se era o CPF ou se era algum outro documento, ela regularizou. Esse documento dela está indo amanhã para Uberlândia, e ela fica entre as 800. Tá ok? É isso aí, porque ela me procurou e me disse que faltava mesmo o CPF, a identidade, me parece. Aí que ela pegou essa documentação e procurou vocês e já passou para vocês. Então, ela mantém nessa fila das 800, não é isso? Exatamente. A Caixa vai analisar o documento dela, vai verificar se ela corrigiu o problema. Eu entendo corrigido, a Caixa devolve para a gente chamar para assinar contrato. Obrigado. Eurípides, eu queria só uma informação. Na minha época, quando eu era prefeita, tinha lá no CREAS, ao lado, lá no fundo, tinha a aula do Ponto de Cultura, onde os alunos, as professoras da UNARTE, davam aulas totalmente gratuitas para crianças, adolescentes, adultos, jovens. E agora, eles falaram que vocês vão precisar daquela sala, da secretaria sua. E aí eu fui lá no prefeito, ele falou que estava tentando ver se colocaria o ponto de cultura naquele posto de saúde na esquina, porque ele ia ser mudado. Você tem notícia disso? Porque toda hora os professores me perguntam, todo mundo está doido para reiniciar as aulas. Lá tem como é que fala, gente? Não, os voluntários não, os materiais caríssimos que elas ganharam do governo federal, do governo estadual, está tudo parado lá e elas não podem continuar por causa de local. Vocês vão precisar mesmo daquele lugar? Bem, até na semana passada eu falei mas não foi nem eu que falei, foi o secretário Fábio Amaro, que tem um contato mais perto com a cultura. Ele teve junto comigo, nós conversamos com a Marli Machado, explicando para ela que, primeiro, lá está à disposição da UNARTE. Vai ser feita uma grande reforma no CREAS, nós conseguimos recursos para uma grande reforma, mas não deve acontecer muito rapidamente. Né? De fato, nós tivemos uma incursão lá para avaliar umas câmaras frias, e aí, parte do material lá ficou mal acondicionado. Aí a Marli até puxou a nossa orelha e com razão a gente pediu desculpas para ela, reorganizamos lá e colocamos à disposição. No momento em que essa reforma, o projeto for aprovado e que a gente for dar ordem de serviço, se isso acontecer, a gente já vai ter um outro local. Mas eu reitero aqui que se a equipe da UNARTE quiser retomar de imediato o projeto, está à disposição lá para eles fazerem isso. Inclusive, nós limpamos. Já tinha bastante tempo que eles não abriam o barracão, nós, aproveitando que íamos recolocar os materiais no local, nós fizemos uma limpeza geral, está pronto para recebê-los lá. Então já podem começar. Podem recomeçar. Tá, obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Boa tarde, presidente, meus colegas vereadores, pessoal de casa, funcionários dessa casa. Eurípides, em primeiro lugar, eu acho que eu te agradecer, né, pela presença aqui. E falar para você que eu, por exemplo, tenho sido muito bem recebido na secretaria
não só por você, mas toda a sua equipe. Então é hora realmente de agradecer a vocês pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo à frente da secretaria, que é uma secretaria tão séria. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Essas casas da Coab, é casa e apartamento ou é só casa? E quando vai ser as inscrições ou nada definido ainda? Bom, primeiro eu é que agradeço, né, a possibilidade de recebê-los lá na minha secretaria. Eu já recebi praticamente todos os vereadores, alguns ainda não apareceram por lá. Isaías? Mas você não esteve lá na minha sala para conversar comigo. Você visita muito o Zé Ricardo. Mas eu espero a visita de vocês lá. E eu é que tenho que agradecer a oportunidade, sabe? Agora, com relação à Coab, como eu disse, nós fizemos então a assinatura de um acordo, vamos chamar de um convênio, onde o prefeito passa a ser prefeito amigo da Coab. A Coab já esteve aqui, já avaliou o terreno, aprovou o terreno. Como eu falei também, 95% das pessoas pesquisadas preferem casa. Pessoalmente também sou favorável a que se construa casas. Você dá uma condição melhor para as famílias. Porém, quando a gente faz apartamento, se a gente conseguir fazer com qualidade, a gente consegue abrigar muito mais famílias no mesmo terreno. Então, estamos pesando essa situação. Mas, no terreno indicado, a Coab, no primeiro laudo, informa que é mais adequado casas. Eu só não queria deixar essa matéria já batido o martelo, tá certo? Quanto a inscrições, como eu disse, o presidente da Coab deve estar aqui conosco. Era para ele ter estado no sábado. Ele deve vir nos próximos dias. E aí, nesse momento, nós vamos celebrar com ele a assinatura do convênio propriamente dito. Aí, a gente vai poder anunciar já a data da inscrição efetiva. Também, como eu falei anteriormente, nós temos cerca de 820 pré-inscrições já feitas, né, que era um estudo de demanda. Mas, provavelmente, o nosso déficit habitacional é muito maior do que isso. Então, teremos muito mais famílias inscritas. Boa tarde, senhor presidente, companheiros. Secretário Eurípides, prazer ter você aqui conosco, uma pessoa que sempre nos trata com muito carinho, com muita transparência. Boa tarde, a minha amiga Isabel, né? O Zé Ricardo também, que faz parte da equipe. É só complementando o seguinte: se uma família tem toda a sua documentação exigida, mas que seu CPF não está regularizado, automaticamente é desclassificado, correto? Na verdade, ela recebe um carimbo de que ela não está apta. E ela tem um prazo. Né? Num primeiro momento, esse prazo era menor do que os 30 dias. Como nós fechamos um acordo com o Ministério Público Federal, nós ampliamos, então, para todos os casos. O que eu quero dizer aqui é que casos onde o problema era o CPF, são casos muito simples de serem resolvidos. Então, todos aqueles casos de CPF que nos procuraram tiveram a solução. Né? E a gente reitera que, caso ainda haja algum caso desse que seja CPF, tem até amanhã ainda para procurar. E a solução é muito rápida. Consegue-se fazer isso no mesmo dia. Né? Muitas vezes é por algum problema no cadastro, alguma coisa que ficou faltando na documentação. Coisa simples do tipo, era casado, a moça era casada, tinha um nome de casado, o CPF era nesse nome. Ela divorciou, tirou o nome de casado, mas o CPF continua com esse nome. Então, quando vai cruzar a documentação, é como se a pessoa não existisse, porque mudou o nome. Mas é simples, é só adequar. Né? São coisas muito simples. A gente aproveita até para pedir, se vocês tiverem notícia disso, até amanhã a gente ainda pode resolver essas questões. É muito importante essa sua fala aí, porque realmente uma pessoa me procurou, justamente se teria ainda condições de levar essa regularização do CPF que aconteceu com essa família. Então, muito importante que até amanhã ainda tem esse prazo para que se possa apresentar toda a documentação. Muito obrigado a você e devolvo a palavra, senhor presidente. Vicente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Dentro do assunto de habitação, gostaria de perguntar ao senhor secretário Eurípides, referente ao terreno que a prefeitura tem ali próximo à escola agrícola, que foi adquirido no governo da vereadora Beia, e que nós sabemos que a prefeitura não tem recursos financeiros para poder executar ali a infraestrutura.
Gostaria de saber do senhor se a prefeitura tem alguma proposta, alguma para investir ali naquele local, através de parceria com a Caixa, com a empresa privada, porque o terreno foi adquirido para finalidade de habitação. Ok, vereador. Aquele terreno fez a gente crescer os olhos, né? Inclusive levamos a Coab lá. A ideia era que nós pudéssemos fazer, porque lá já tem uma infraestrutura. O pessoal que fez o loteamento acima abriu ruas, enfim, deixou aquilo quase pronto. Mas nós tivemos um fato que acaba que não nos permite fazer um conjunto habitacional, a não ser programas menores, como o senhor está sugerindo, porque algumas quadras tiveram alguns lotes que foram retirados para serem entregues em dação para indenização. Isso fez com que a gente ficasse com as mãos amarradas, porque eu não consigo fazer um empreendimento de forma descontínua, a não ser empreendimentos menores, né? Então, essa sua sugestão nós vamos levar, porque nós não tínhamos trabalhado por essa questão de aproveitar, digamos, pedaços menores da área. Mas, infelizmente, para o projeto da Coab, nós não vamos poder aproveitar. Mas você não tenha dúvida que quando nós fomos a Belo Horizonte, foi o primeiro que nós levamos para a Coab olhar. Porque imagine ali um conjunto habitacional, naquele ponto, com aquela infraestrutura já pronta, com saídas mais fáceis. Seria ótimo, seria excelente. Mas, infelizmente, só se for, como a sua sugestão, para empreendimentos menores. Senhor secretário, a última pergunta, com referência à escrituração do Jardim Paulistano, do Jardim Esperança, do Colina também, tem essa situação? Olha, é importante, essa pergunta é muito importante. Você que é um batalhador para isso, a gente te acompanha e sabe da sua luta. Nós ganhamos um fôlego muito grande agora, com uma lei federal, que abre possibilidades, e essa casa aqui aprovou, me parece que há 2 semanas, uma possibilidade muito interessante. E eu recebi uma incumbência do prefeito agora, de inclusive tirar de dentro da secretaria a estrutura de regularização fundiária e dar um enfoque objetivo, com uma equipe própria, digamos, aquele empreendimento que o terreno está regularizado, mas ainda não tem a escrituração, esse, com a legislação nova, nos permite, dando o certificado de regularização fundiária, permite fazer com que o mutuário ele já possa fazer o registro dele imediatamente, né? A discussão sobre isenção desse registro ou não é uma outra coisa que a gente está fazendo, mas me permite fazer de forma muito rápida e num volume maior. Então, provavelmente, vereador, até na primeira quinzena de maio teremos notícias interessantes dessa estrutura montada. Serão vários servidores. O senhor sabe que com apenas um servidor que eu tenho lá, que é um lutador, que é uma pessoa que conhece, mas ele sozinho é um Don Quixote, ele não consegue. Então nós precisamos de uma grande estrutura e o prefeito nos autorizou a fazer essa estrutura funcionar. E, de novo, deverá ser fora do prédio da assistência social para dar um foco maior ainda no projeto. Palavra, vereadora Dalva Mota. Senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras, secretário de governo Miltinho, prazer tê-lo aqui, secretário Eurípides, Zé Ricardo, eu gostaria de cumprimentar também os servidores da casa. Eu tenho uma pergunta para fazer, é sobre uma resolução da ARSAI, MG 99, que saiu em setembro de 2017. Ela está homologando a tabela de preços e prazos de serviços não tarifados da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. E nessa resolução, eles rezam que a Casa Social vai ter só 40% de desconto na ligação da água. Na folha patense, tem uma matéria, eu até lendo, registrei, que a Copasa vai fazer uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social para ligação, deve ser para ligação das águas da Pisolato. Eu quero te perguntar, quando faz a construtora, quem vai pagar? É a construtora ou os moradores? Porque nos outros projetos sociais, na verdade, a Copasa não cobrava nada para ligar, nem a CEMIG. Como é que vai ficar agora com essa resolução criada lá na ARSAI, que é o órgão regulador e fiscalizador
da Copasa, o senhor Gustavo Corguinho, né? Como é que vai ficar essa situação? Eles vão pagar, vai ter só o desconto de 40%, ou eles vão receber ainda na Pisolato? Eu tive uma notícia muito ruim, confesso a vocês. Nós estamos tratando aqui de 800 famílias que estão na faixa da pobreza e até da pobreza extrema. Significa dizer que qualquer taxa que eu cobre, eu estou tirando até mesmo a alimentação dessas famílias. Tá certo? E nesse momento eles precisam fazer o muro, eles precisam fazer mais um quarto, ou fazer uma varanda, fazer qualquer outra coisa na casa. E a notícia que chegou para nós é de que a Copasa